Boa tarde a todos, boa tarde, estudantes, boa tarde, essa moçada que está aí se preparando para o futuro, para melhor, né? Hoje, iniciaremos uma etapa de estudo, né, importante sobre o estudo da arte, né, sobre os elementos que compõem esta arte. Eu sou o professor Douglas Aquiles. Estamos aqui para mais um momento de reflexão e estudo sobre o assunto que nós estamos vivenciando. Então, vamos prestar bastante atenção, né, no que a gente precisa estudar, né, e bons estudos. Espero que vocês aprendam bastante, né? Logo depois estarei no WhatsApp tirando as dúvidas de vocês, tá? Estarei contribuindo para mais esse momento de aprendizagem. Vamos lá? Então, vamos aqui. Vamos lá. Pessoal, nós temos as artes visuais. As artes visuais, elas partem do princípio da observação, né? Então, tudo que está ao nosso redor, seja a imagem, seja o próprio cinema ou a TV, que transmite alguma mensagem para nós, está ligado ao estudo da arte visual, né? E essa arte visual, ela está partindo do princípio também da cultura, né? Essa expressão do cotidiano, né? Eu coloquei logo de início esse GIF com essa imagem em movimento para que a gente entendesse como é que funciona a arte visual. Observem aqui nessa imagem que a gente tem os estudos das cores, né? A percepção de imagem. Se você ficar focando o seu olhar sobre essa imagem, você vai observar exatamente que existe esse contraste de cores, né? Essa forma de visualização. É como se a gente estivesse dentro dessa imagem e ela estivesse em movimento e a gente estivesse junto desse movimento. Então, a arte visual, ela parte desse princípio também, do movimento, da imagem, do que essa imagem quer transmitir para nós, do que essa imagem quer revelar no seu maior sentido. Então, vamos lá. Os momentos significativos da comunicação. Observamos aqui 4 imagens, né? A imagem ali do Paleolítico, né, que é relacionada ao homem primitivo. Ao lado temos uma pedra de Roseta. O que é a pedra de Roseta? É uma descrição, né, de algo que estava visualizado, então eles tinham que descrever algo. Então, como a comunicação ela era muito precária nessa época, então eles tinham que deixar registrado, eles sentiram essa necessidade, o homem primitivo sentiu essa necessidade de colocar algo registrado, para que todos ficassem, né, observando e tirassem as suas conclusões. Veja que o homem ele já estava no seu estágio de raciocínio, né? O Homo sapiens, né, que é aquele homem que sabe, ele já sabia o que era que ele ia fazer para que esse registro ficasse lá para outras pessoas observarem e lerem, né? Porque a leitura visual, ela parte desse princípio também da observação. Logo abaixo a gente tem a prensa de Gutenberg, né, que é um instrumento de prensa, né? Nós conhecemos, por exemplo, a xilogravura, né, que é aquela imagem que está na capa do cordel, né? Então ela parte de uma máquina, é parecida mais ou menos com essa máquina que vocês estão vendo nessa prensa, para que seja impresso o cordel, que é a imagem representativa daquele livreto, daquela história que está ali descrita no cordel. E ao lado, a gente tem o computador, né? Esse tão magnífico computador que nos transmite mensagens a toda hora, né? A tecnologia avançada, né? Nos mostrando exatamente essa
cultura virtual, o que nós estamos vivendo agora, parte desse princípio da cultura virtual, né? Temos o celular, os outros objetos tecnológicos, e a gente precisa entender o quê? Que a tecnologia ela está muito presente na nossa vida, né? Ela está exatamente voltada para essa leitura de mundo, né? Uma tecnologia bem utilizada, ela é foco de estudo. Então, o que nós precisamos ter nesse momento? Foco nos estudos, foco na tecnologia, mas também no aprendizado, né? Usar este celular como uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Vocês precisam aprender o que o professor está mostrando a vocês. E o que seria essa comunicação? A comunicação seria a troca de mensagens entre as pessoas, não é? Todo momento que nós estamos conversando, falando, nós estamos nos comunicando, enviando mensagens e recebendo mensagens toda hora. Todo esse tempo da gente é para isso, né? Então, a gente tem exatamente essa vasta comunicação, né? E para se ter a comunicação, é necessário que existam elementos, né? O comunicador, aquela pessoa que recebe, que seria o receptor, né? E o emissor. Então, a gente tem alguns elementos que são fundamentais nessa comunicação, né? Seria também a capacidade de que os homens e animais têm de emitir e receber mensagens. Então, nós, tanto nós que somos animais evoluídos racionalmente, né? Mas os animais que não são tão evoluídos, existe a comunicação. Existe a comunicação entre os insetos, né? A gente sabe disso. A natureza, ela se comunica, né? Nas suas várias espécies, ela está se comunicando sempre, tá? E os homens, que somos nós, que somos evoluídos, né? Homens e mulheres, logicamente, somos esse nível de comunicação mais avançado, tá? Então, quando nós nos comunicamos, por exemplo, com o nosso animal de estimação, ele está interagindo conosco, ele está entendendo mais ou menos o que a gente está dizendo. Ele não tem a capacidade de organização de raciocínio como nós temos, mas ele sabe, né? Vamos dizer que ele entenda, entre aspas, o que a gente está emitindo para ele. É um chamado, um som, um ruído, né? Ou até mesmo um barulho muito forte, e ele responde a esses estímulos, tá? Então, essa comunicação ela está voltada para isso também, né? Transmite toda essa fala, esse gesto, tá? Então, esta é a comunicação, a informação, né, é o conhecimento. Veja que essa imagem aí ela mostra algumas situações, não é? O lápis, o olhar, a fotografia, né? O homem aí no trabalho, o movimento, tá? Então, tudo que nós fazemos, a comunicação do corpo, nós estamos voltados para este estudo agora. Quando nos comunicamos, recorremos a quê? Né? Então, recorremos a linguagens, né? As linguagens são as várias formas de se falar, as várias maneiras que nós temos de nos comunicarmos, né? Há instrumentos e há meios apropriados para o podermos fazer com eficácia. Então, nós precisamos de elementos para nos comunicar, né? Por exemplo, nós precisamos da nossa fala, do nosso gesto. As pessoas que têm dificuldades de comunicação, elas usam a mímica ou algum objeto para identificar. As pessoas que têm dificuldades visuais ou dificuldades na fala ou na escuta, elas usam movimentos que chamamos a linguagem dos sinais, né? Que a gente sabe que ela existe e é necessária para o nosso conhecimento também. Então, existem várias maneiras de nos comunicarmos. E agora, o que seria uma linguagem? Não é? O que é essa tão falada linguagem? Alguém pode perguntar, professor, o senhor está aí, né, falando o tempo todo sobre linguagem, né? E cadê a arte? Onde é que ela está? A arte, ela parte exatamente disso.
da forma da linguagem. Como é que a gente vai entender essa arte através da observação da linguagem? A linguagem tão importante para nós. Então, a linguagem é um sistema conjunto articulável de signos, né? Nós temos os signos, tá? Que combinados entre si podem produzir uma multiplicidade infinita de significados, né? Por exemplo, com as palavras que conhecemos, podemos dizer coisas novas todos os dias. Então, os signos seriam, por exemplo, as palavras, né, seriam signos, tá? Eles combinam uns com os outros para formarem sentidos, para formar a linguagem, tá? Embora os processos de todas as linguagens sejam semelhantes no que respeita aos elementos, os signos que usam são muito diferentes, né? Existem muitos tipos de linguagens que podemos agrupar em linguagens verbais, que são a utilização da palavra, seja oral ou escrita, as linguagens não verbais, que são utilizadas através dos sons, gestos e imagens, e as linguagens mistas, que utilizam simultaneamente a linguagem verbal e a não verbal. Um exemplo muito claro disso tudo é a história em quadrinhos. Ela trabalha com essa linguagem mista. A linguagem mista é justamente esse vasto campo do conhecimento, vamos dizer assim, né? Vocês pegam uma história em quadrinhos e lá vocês vão ter imagem e escrita. Ela, uma utilizando a outra, auxiliando a outra na comunicação. Os processos de comunicação são todos iguais? Vocês acham que eles são todos iguais? Né? Para que exista isso, a gente tem que ter um canal de comunicação, né? A comunicação, ela parte de um canal, de um princípio, né? E nesse canal de comunicação, a gente tem três coisinhas que vocês estão vendo aí. É o emissor, é o receptor e a mensagem que fica lá no meio. Então, entre esse emissor e esse receptor, está a mensagem. Vamos colocar, por exemplo, um exemplo rapidinho para a gente entender. Eu estou sendo agora o emissor. Essa mensagem que vocês estão vendo aí, na imagem da tela, e vocês são os receptores. Então, eu estou enviando a mensagem, vocês estão recebendo ela e vocês, né, obviamente, receptores desse canal de comunicação que somos nós. Nós hoje estamos trabalhando muito na questão remota, né, a questão da informática. Nós estamos em casa fazendo aula para vocês, vocês estão aí recebendo essa comunicação, né? Mesmo na distância física, mas estamos com um canal de comunicação que é essa forma de trabalho que a gente tem, ok? O processo de comunicação visual, né? Vamos lá. As imagens comunicam e, como qualquer outro processo de comunicação, temos presentes os seguintes elementos. O emissor, que é quem produz a imagem, a mensagem que a imagem pretende transmitir, o canal, que é o meio de comunicação, o meio físico por onde se transmite e circula a mensagem, um cartaz, pode ser também uma fotografia, em revista ou jornal, uma pintura, um mural, um outdoor, etc. O receptor, o observador da imagem, o ruído, que é aquilo que pode interferir e alterar a imagem, por exemplo, um ruído, um barulho, tá? O resultado da comunicação, o que o receptor capta para existir a mensagem. Então, vocês têm aí esses elementos, observem bem que vocês vão precisar dele para os nossos exercícios, as nossas atividades, né? Como destaque nesse processo de comunicação. Veja que eles estão aí coloridos para ficar melhor a visualização, ok? O que é comunicação visual, pessoal? Né? Essa tão falada comunicação visual, vamos ver o que é ela agora. Todo meio de comunicação expresso com a utilização de componentes visuais, como signos, imagens, desenhos, gráficos, ou seja, tudo que pode ser visto. O termo comunicação visual é bastante abrangente e não precisa ser limitado a única área de estudo ou atuação, embora o termo possa ser o mesmo sentido de design visual. Então, essa comunicação visual, ela está dentro de quê? Do uso da imagem, tá? Através dela você pode observar aí os elementos mais secundários, vamos dizer assim, tá? Então, se eu olho para algum lugar, eu observo tudo que está ali naquela imagem
e vou detalhando através de cores, através de palavras, através de objetos. Então, eu vou descrevendo tudo que está ali naquele momento. Tá? Então, isso aí é uma comunicação visual, é um meio, né? É uma utilização de um componente que a gente está falando aqui, certo? Tem essa imagem aí do olho colorido, né? Para demonstrar que essa comunicação visual, ela parte do princípio do olhar. Mas se alguém perguntar assim, professor, e quando a gente não enxerga, né? Quando as pessoas não enxergam a imagem, elas percebem através dos outros sentidos, do toque, do ouvir, do sentir o cheiro, que é o olfato, e da gustação, que é o paladar. Então, é importante a gente entender que toda essa composição complexa de linguagem, ela também envolve os sentidos, tá, pessoal? Então, a gente vai chegando lá na frente, vocês vão entendendo melhor. Qual o papel da imagem na comunicação? Vejamos lá, né, que tem essa imagem aí desse rosto dessa mulher misturado com uma paisagem, né? Então aí a gente tem uma representação de um suporte, né? A imagem enquanto suporte de mensagem está presente em quase todos os momentos e locais da nossa vida no sentido de apelar, né? Quando eu apelo, eu estou colocando, vamos colocar, por exemplo, as redes sociais, né? As redes sociais, elas demonstram bastante isso. Facebook, WhatsApp, Instagram e outros aplicativos que nós podemos usar no nosso celular. Um aplicativo muito comum hoje é o TikTok. Então, ele tem o quê? Imagens em movimento, pessoas gravando vídeos, mandando imagens, e também ele trata da comunicação de uma forma mais objetiva, mais apelativa também, logicamente, que eles, né, a maioria das pessoas colocam lá alguns vídeos apelativos, tá? Mas a gente tem que tirar o bom sentido da situação, que seria o quê? A informação, né, a comunicação, né? Será que essas redes sociais, elas ensinam alguma coisa para nós, como está aqui, né, o ensinar, né? Será que elas divertem também, né? Essa fruição aí que diz, né? Essa existência dessas informações que a gente recebe, elas são válidas? Tem muita coisa que isso é desnecessário para a comunicação, para o elemento visual, mas é muita coisa que é interessante, é objetiva e clara para que a gente entenda a mensagem. Vamos para os signos. Que legal, aí a gente tem os signos, né? O código, dentro desse signo a gente tem o código. Observem que essa imagem que está aqui do lado, né, de vocês aí, na tela, tem alguns elementos de desenhos. Por exemplo, se eu chegar no ambiente e tiver uma placa lá, não fume, né, não interrompa, não permitida a entrada sem máscara, não é? Agora que a gente vê muito essa plaquinha, não pode entrar sem máscara, ambiente tem que entrar mascarado, tem que entrar protegido, olha a Covid-19, não é? Ainda não nos livramos dela, não nos livramos dela ainda, então muito cuidado. Então, são signos, são mensagens que estão tratando de uma linguagem verbal e é importante que a gente veja essas imagens com bastante cuidado, para que a gente possa interpretá-las de forma correta. E esses códigos, que são um sistema de comunicação que permite transmitir a mensagem, não é? Vamos tirar agora pelas placas de trânsito, né? Essas que estão amarelinhas aí embaixo, que a gente encontra em vários locais, né? Muitas vezes as pessoas quebram os protocolos, não respeitam, mas a gente tem que entender que as placas e as mensagens, elas estão ali para serem obedecidas e observadas para que não aconteça nenhum problema com ninguém. E o que é que significam esses indícios, né? O que é um indício? Né? Uma pista, um indício é uma pista, né? Antigamente as pessoas utilizavam muito essas pegadas para identificar o caminho que se estava passando, porque não existiam há muito tempo atrás, lógico, as estradas, não é? Os asfaltos e as vias de acesso. Então as pessoas tinham o quê? Que colocar pistas. Algumas
faziam pegadas para identificar onde estavam. Outras colocavam alguma corda e iam desfiando essa corda e fazendo o caminho para que, quando fosse voltar, voltasse pelo mesmo lugar, para que não fosse se perder. Isso é uma forma muito antiga, muito precária de indício, né? Que são os índices, são as pistas de comunicação. Né? Hoje a gente não precisa mais dessa situação, mas é uma pista, não é? Você vê aí a imagem de 3 pessoas sem o rosto, né? Omitido o rosto, a gente tem um recurso que faz isso no nosso celular, né? Que embaça a imagem para você descobrir quem é. Enfim, a gente tem indícios, pistas, vamos descobrir. Seria o quê? Umas incógnitas, né? Uns códigos a decifrar. Diferentes tipos de signos visuais. Os sinais, vimos agora há pouco, né? Transmite uma informação que é percebida por todos da mesma maneira. São simples, de apresentação rápida, e serve para informar e ou identificar locais e serviços. É preciso que as pessoas conheçam antecipadamente o código do sinal. Né? Então, a gente sempre tem a imagem e o que está escrito embaixo, que é para identificar quando nós vamos, por exemplo, tirar a nossa habilitação, que é a carteira de motorista, que chama, não é? Então, há um estudo para isso, as pessoas precisam estar estudando, para estudar esses elementos todos, para quando for conduzir o veículo, saber o que é que significa cada plaquinha dessa. Não é? Pelo menos algumas são bem importantes, no momento em que a gente está passando em algum local e são utilizadas frequentemente. Olha aí o pessoal que gosta de futebol, que gosta de propagandas de comida, né, que está aí todo o tempo voltado, né, para essa comunicação propagandística, né, que a gente chama, né, os símbolos. Quais são os símbolos? Os símbolos dos jogos, os símbolos dos times de futebol, o símbolo do Big Burger, do Burger King, né, o símbolo do sapato legal que eu comprei, o símbolo, né, daquele Subway, que é aquele sanduíche que a turma gosta muito de comer, né? Então, os símbolos, eles estão por toda parte. Se você colocar aqui em cima da tela, você vai ver o símbolo com o brasão de Caruaru, tá? Vamos ver um exemplo aqui também. E o logotipo da prefeitura, não é? Da cidade. Então, aqui temos o brasão, que é a representação da bandeira da cidade, tá certo? Então, a gente chama também de símbolo. Então, o símbolo é importantíssimo para a identificação. E os signos visuais, os diferentes? São os ícones, são os signos visuais diretos, ou seja, uma relação direta entre real e a imagem representada. Então, aí abaixo a gente tem uma imagem de um casal, né? E essa imagem ela é composta de objetos, né? Você pode criar imagens com objetos pequenos, por exemplo, você quer criar uma imagem com areia colorida e objetos pequenininhos, então você vai criando, tem muita gente que faz essa arte que é maravilhosa, né? E também ao lado temos a pintura que é uma fonte de riqueza muito grande na arte, né? É uma expressão, vamos dizer, de muita valorização, porque a pintura ela representa o sentimento do artista, tá? Então, tanto quanto o teatro, quanto a música, mas eu coloquei a pintura aqui porque é o que nós estamos observando agora. Então, a pintura, ela é importantíssima nesse sentido de visualização para uma imagem e uma interpretação. Linguagem mista, falamos dela logo no início, quando falei da história em quadrinhos, está aí, né? Perigo, cerca elétrica e obrigado por não fumar, né? Então, aí temos 3 coisas importantes, né? A história em quadrinhos, né? A cerca elétrica, o perigo, e também o perigo do cigarro, que é uma coisa que muito faz mal, né? Obrigado por não fumar. Então, temos aí 3 linguagens mistas representando essa comunicação. As marcas, né? Que é uma mistura aí, né? O produto, a empresa, a instituição, turma. Então,
Toda empresa, ela tem uma marca, que a gente chama de logomarca, né? Ela tem uma marca registrada, então é importante a gente observar também isso aí, né? Que se não existissem essas significações, essas imagens, a gente não conseguia muitas vezes identificar os produtos. As situações iam ser bem complicadas para a gente entender, né? Saberíamos que existiam aqueles produtos ali, mas que as marcas, elas ajudam bastante nessa compreensão e na venda, logicamente, do produto, que é um marketing, né? A linguagem mista, continuando aí, o logotipo, né? Marca constituída por grupos de letras que formam sigla ou palavra especificamente desenhada para uma empresa, instituição. E o símbolo, que é uma imagem de marca e de identidade, tá? Então, o logotipo, ele trata do grupo de letras, ok? A palavra Hering, que é uma marca de uma roupa, tá vendo? Uma grife, né? E logo abaixo o símbolo, vem um símbolo aí do Windows, né? E o símbolo da Oi, né? Então, a marca é registrada, uma identidade daquilo ali, tá? Assim como a gente tem a Oi, a Viva, a Claro, as operadoras, elas já são marcas, né? Marcas registradas. A cor na comunicação, né? A cor é algo importantíssimo. As cores representam as sensações. Elas têm significados, né? A cor vermelha tem o seu significado, a cor verde, a cor amarela, né? Azul. Cada cor representa uma situação de sentimento, de sensibilidade diferente, né? Então, o que seria essa cor? Ela é utilizada como um poderoso meio para comunicar. Nos sinais de trânsito, na informação, nos locais de perigo, nos botões de comando, nas máquinas, no vestuário, na publicidade, nos hospitais, nas oficinas, na banda desenhada, nos cartazes, etc. Por exemplo, a cor branca, que seria o quê? A cor branco e preto não são cores, tá? São pigmentações, ok? Pigmentações que servem para acrescidas as cores, elas darem outra tonalidade, vamos dizer assim. Mas se eu pego branco, por exemplo, o médico ele usa branco. Por que que o médico usa branco? Para dar uma sensação de tranquilidade. Porque geralmente as pessoas que estão doentes, elas estão agitadas emocionalmente. Então o branco, ele suaviza o ambiente. Tá? O vermelho é uma cor que chama a atenção, porque é uma cor forte, né? Uma cor de bravura, de guerra, de alguma coisa, né, muito forte. Então, cada cor, ele tem o seu, né, ela tem a sua significação, perdão, ela tem a sua significação, tá ok? E eu lanço um desafio para vocês pesquisarem uma imagem sobre comunicação visual e observar em seguida, descrevendo qual a importância do nosso dia a dia. Então, vocês têm essa atividade aí importante, né? Eu estou deixando esse desafio para vocês. Então, vocês pegarão uma imagem, tá? E vão ver aí o que é que ela descreve, qual a importância dela para aquele momento, né? Qual a importância. Então, aí a gente tem a nossa atividade, que eu estou deixando para vocês aí, e as referências, vocês vão assistir com bastante atenção o vídeo que eu coloquei agora, tá? E muito obrigado, né? No finalzinho temos as fontes de onde foram tiradas as imagens, vocês podem pesquisar também, né? E vou mandar para vocês também o material depois dessa aula, tá bom? Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido bastante o que foi falado aqui, né? E quero agradecer a vocês mais uma vez, né? Fico feliz com a forma como vocês estão conduzindo, né? Vocês têm aí as ferramentas do WhatsApp, vocês têm aí os e-mails institucionais que vocês podem enviar atividades, vocês têm o próprio celular que vocês têm como armazenar algo, né? Vamos formar também uma sala de Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, vou colocar vocês todos, tá? E a gente está aí no nosso estudo, não é? Esse ano de 2021 é um ano importante, que é um ano da vacina, né? É um ano que a gente vai começar a modificar esse quadro
estamos vivendo. Então, vamos nos focar, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos estar atentos às situações, vamos nos informar, ficar bem alegres e nada de tristeza, minha gente. Vamos ser positivos e vamos ficar com Deus. E um grande abraço para vocês, tá? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então, um bom momento de estudo para vocês e estou aí para tirar as dúvidas de vocês. Aguardem. Tchau.